Olá, bom dia. Muito prazer, agradeço a presença de todos aqui. Meu nome é Selma Hirai, eu sou coordenadora de projetos da ANAP. Primeiro, bem-vindos e obrigada novamente. A gente vai falar hoje sobre o lançamento do escritório de IA, mas antes eu queria falar sobre um outro projeto nosso que já está em andamento desde fevereiro, que se chama IA Agora. A IA Agora é um programa, é um videocast, que a gente lança vídeos sobre inteligência artificial aplicada na saúde. Ele é apresentado pelo Guilherme Hummel, ele é um pesquisador, especialista no tema, muito focado em saúde, e é uma iniciativa muito focada para a gente entender até onde a inteligência artificial pode chegar, quais são as possibilidades, isso no mundo inteiro. E então a gente tem esse lado, ele é muito mais inspiracional, e o que ele tem a ver com o escritório. E aí que a gente vai lançar hoje, para vocês conhecerem. Sérgio, se você puder colocar a apresentação, por favor. Inclusive, se vocês quiserem ver os vídeos, já estão lá no site da ANAP, são vídeos de 12 minutos, são lançados semanalmente, bem interessante, e ele se conecta com o escritório de IA. Por quê? Porque, por um lado, a gente tem a inspiração, e do outro escritório, que é a parte mais prática, é a aplicação, e aí focada dentro da nossa realidade aqui no Brasil. Então, o que é o escritório? Deixa eu passar ali. Ele foi desenvolvido para apoiar o setor hospitalar na aplicação da inteligência artificial de uma forma que ela seja efetiva, assertiva, mas dentro das nossas necessidades e da nossa realidade aqui no Brasil. E, então, nasceu assim o escritório de IA, e quais são os objetivos dele, né? A gente quer qualificar o setor para o uso estratégico da IA, disseminar esse conhecimento que, né, a gente sabe que são inúmeras possibilidades, ferramentas, e elas mudam o tempo todo, então por isso que é muito importante a gente ter esse escritório hoje. A gente vai estruturar práticas de governança também, em inovação e tecnologia, mas não só em inovação e tecnologia, porque hoje a gente sabe que a gente pode aplicar em qualquer área, né? Identificar e validar soluções com potencial de escala, principalmente, e especialmente pensando nos hospitais menores e de médio porte, porque a gente sabe que a gente tem uma dificuldade, quando a gente fala de tecnologia, precisamos de recursos, né, tanto financeiros quanto de pessoas, então a gente sabe que isso é um desafio para implementar hoje. E tudo isso, a gente, né, o nosso objetivo é levar, consolidar a ANAP, se tornar uma referência em inteligência artificial aplicada na saúde. Mas e quem está por trás do escritório? Inclusive, quero agradecer o Felipe Cabral, o Rubens Barreto, eles devem estar presentes aqui hoje. Felipe Cabral, a gente demanda bastante, ele sempre nos apoia aqui nos projetos internos da ANAP. Obrigada. Mas eu vou apresentar quem faz parte, quem são os integrantes do escritório de IA. A gente tem o Alex Vieira, que é CIO no HCOR e futurista em saúde. Felipe Cabral, professor de IA na saúde, na Faculdade Moinhos de Vento, muito interessante. Rubens Barreto, CIO do Grupo Santa. Vitor Gadelha, que é diretor médico de ensino, pesquisa e inovação da DASA. E o Cláudio Giuliano, CEO da Folks. E nós aqui da ANAP, também compomos esse grupo, né, Antônio Brito, que é o nosso diretor executivo, a Evelyn, a diretora técnica, Tiago, que é nosso diretor de gestão e projetos, e eu. Então, esse é o nosso grupo, são os integrantes do escritório de IA, estamos disponíveis para quem precisar. Vocês podem acessar no site, depois a gente vai subir as informações para vocês poderem nos contatar, tá bom? E quais são os eixos de atuação do escritório de IA?
educação e letramento, governança, inovação e tecnologia, avaliação e homologação de soluções. Então, tudo que compõe o escritório de IA, ele tem muito foco em conhecimento, desenvolvimento, informações. E por que eu estou falando isso? Porque ele faz parte, na verdade, né, do Instituto ANAP. O Instituto ANAP ele foi lançado semana passada, eu não sei se todo mundo conhece já, mas ele é um braço da ANAP focado em conhecimento, capacitação, por meio de publicações. Então, a gente tem e-books, manuais, guias e cursos, que acho que muita gente já deve conhecer, que são os ANAP Pro. Tá? É o nosso foco em capacitação. O ANAP Pro é um curso de curta duração. Hoje a gente está tentando trabalhar em outros formatos também, a gente tem isso no radar. Inclusive, o Instituto, ele é focado nessa parte de capacitação, mas futuramente a gente também quer trabalhar com a acreditação de hospitais, porque hoje a gente tem os hospitais titulares e os especiais, que são os hospitais que precisam conseguir, né, galgar essa acreditação, porque o nosso foco principal sempre vai ser qualidade e segurança do paciente. Então, a nossa ideia futura é ter essa parte de contribuir com os hospitais para que eles consigam adquirir as acreditações. Então, esse é um foco futuro. No Instituto também tem a parte a gente vai abrir cursos in company. Então, hoje a gente tem esses cursos que a gente lança, e aí temos as demandas, mas a gente também vai ter o caminho inverso. As demandas vindo do mercado para a gente desenhar juntos uma solução e capacitação dos profissionais que fazem parte desse setor, que a gente sabe que é um setor extremamente desafiador. Então, por isso, a parte de educação nasceu para isso, para a gente desenvolver e tudo isso levar para um melhor atendimento da saúde no Brasil e dos nossos pacientes. Então, fiz uma rápida abertura, né, falando sobre o que é o escritório, mas eu quero aproveitar, de novo, voltando para os cursos. A gente tem 2 cursos previstos para o mês que vem, já no dia 10 de junho, que é o ANAP Pro, Gestão de Processos e Excelência Operacional. Pela primeira vez, a gente está lançando ele no formato híbrido. As inscrições vão se encerrar no dia 5, se não me engano, então, por favor, quem quiser, corra. Está no site do Instituto e no site da ANAP. Dia 29 e 30 de junho, a gente também tem um ANAP Pro, que é focado em valor em saúde, redesenhando o modelo de cuidar da saúde com base em valor, em parceria com a Márcia Macdisse, uma especialista global no tema. Então, esse é mais para o final do mês, mas as inscrições já estão abertas, e elas se encerram em breve, provavelmente uma semana antes dos cursos. E se vocês quiserem as informações, então o site novo do Instituto é institutoanap.com.br. Voltando um pouquinho sobre a IA, eu quero reforçar que tem um questionário que foi lançado essa semana, se não me engano, sobre governança de IA na medicina, que ele é focado em maturidade. A gente quer identificar a maturidade de IA nos nossos hospitais. Então, por favor, quem puder, dos nossos associados que estão aqui hoje, responder o questionário. Me pediram para dar esse recado. E basicamente é isso. Obrigada novamente. E a gente vai começar a live com o Dr. Miguel. Só um recado aqui para vocês. Se vocês quiserem habilitar a legenda, o Dr. Miguel, ele é de Portugal. A gente conversou com ele antes. Para mim foi muito tranquilo entender o português de Portugal, mas para ficar mais fluida a apresentação, se vocês quiserem, pode habilitar a legenda. Tem uma barrinha de tarefas, vocês vão clicar nessa barrinha, vai mostrar a legenda, e você escolhe o idioma, quem quiser habilitar. Tá? Ao final da apresentação, aliás, ao longo da apresentação do Dr. Miguel, vocês podem já mandar as mensagens, dúvidas que surgirem no chat. A Daniele Zaranza, que é Head de RH do Hospital Santa Marta,
vai mediar essas perguntas no final da apresentação do Dr. Miguel. Ela, inclusive, que nos apresentou o Dr. Miguel. Obrigado, viu, Daniela? Muito boa a indicação. E é isso. Eu espero que vocês tenham um bom evento. E obrigada. Bom dia. Bom dia. Não sei se já estão me escutando. Sim? Ok. Muito obrigado, Selma. Muito obrigado à ANAP, obviamente, à diretoria. Gostava de, obviamente, para além da diretoria, agradecer a todos aqueles e aquelas, para além da Selma, que estão a tornar possível essa sessão. Como foi dito, eu vou falar português de Portugal, mas peço que a qualquer momento, se não estiverem entendendo a forma como estou falando, se for preciso eu falar um pouco mais devagar, que é o que eu irei tentar, por favor, me sinalizem, ok? E espero que tudo seja de fácil compreensão. Como eu dizia, o agradecimento à ANAP, mas agradecimento especial também a todos os associados que estão hoje nesta sessão e, obviamente, também queria parabenizar a ANAP pelos 25 anos e por aquilo que está fazendo, não é? Como vimos essa apresentação anterior, com toda esta parte de inteligência artificial. Eu pedi agora ao Sérgio se pudesse partilhar a apresentação. Ok, estamos todos então já no primeiro slide e é assim, eu queria começar por colocar uma pergunta antes de entrar propriamente dita na apresentação. E a pergunta não é a que está no título, essa fica para daqui a uns 10 minutos. A pergunta é: como é que é possível que o setor da saúde no Brasil tenha tido em 2025 o lucro mais alto de toda a década e, ao mesmo tempo, os vossos hospitais tenham fechado o ano com a pior margem em 4 anos? Acho que é por aí que devemos começar e eu resolvi colocar efetivamente essa questão no formato de um paradoxo. Ou seja, eu acho que é simples de enunciar, pode ser desconfortável de aceitar. Ou seja, o dinheiro deixou de chegar aos hospitais. Mas o paradoxo é esse, é que não foi porque o setor empobreceu. Aliás, nós vamos ver, ou vamos rever juntos os valores, porque vocês conhecem-nos, o setor enriqueceu. O problema é que o dinheiro fica retido antes de chegar a vocês. Vamos então só rever rapidamente alguns números que eu fiquei impressionado, não é? E este é o primeiro número que eu acho importante falarmos. O lucro das operadoras em 2025 foi de 24,4 bilhões de reais. Em 2024, tinham lucrado 11,1 bilhões. Ou seja, assistimos a um crescimento de 120% em apenas um ano. O retorno sobre o capital próprio do setor dos operadores cresceu e está também, neste momento, em 16,4%. E outro número interessante é que a sinistralidade nunca esteve tão baixa. Desde 2020 que nunca era tão baixa. 81,7%. Ou seja, as operadoras receberam prémio, pagam pouco em sinistros, e isto são dados económico-financeiros da ANS, publicados em março. É público, é indiscutível. As operadoras nunca lucraram tanto. E o paradoxo é que, em sentido contrário, estão os vossos hospitais. Se nós virmos
O EBITDA dos hospitais associados da ANAP em 2024 foi de 11,68%. O EBITDA anual de 2025, com o ano fechado, foi 11,05%. Foi algo que a XVI Finance disse que, ou classificou, como o menor em termos de nível do ciclo histórico. A glosa inicial está em 2025 em 15,93%. Ou seja, para cada 100 reais que vocês faturam, 16 ficam retidos do lado das operadoras ainda antes sequer de uma discussão. Sabemos que grande parte volta, mas volta com um custo administrativo enorme e um atraso que vamos ver em seguida. Esta é a fotografia que faltava. Olhem para os valores do lado esquerdo, referentes ao índice de recebimento gerencial. Em 2023 estava em 91,27%. Em 2024, 88,61%. E em 2025, 85,90%. Vejam, queda contínua em 3 anos. Mas se calhar mais alarmante ainda são os números que aparecem aqui do lado direito, que é o descasamento em termos de caixa real. Em 2024 estava nos 19,2 dias. Em 2025, 29 dias. Ou seja, em apenas um ano, o gap entre o que sai e o que entra cresceu em 10 dias, mais que duplicou. E a XVI Finance estima que este descasamento sozinho foi responsável por consumir 3,77 pontos do vosso EBITDA. Significa que se o ciclo financeiro funcionasse corretamente, o EBITDA do vosso setor seria 14,82% e não 11%. Estão a perder mais de 30% de margem potencial só neste descasamento de caixa. O custo do dinheiro também mudou. A Selic está em 14,5%. E isto não é opinião minha. É o custo do dinheiro hoje no Brasil. É um fato público. Mas o que é que isto significa para vocês? Em 2025, como vimos, as operadoras lucraram 24,4 bilhões de reais. E apenas 62% desse lucro, foi a brincar que eu disse apenas, 62% desse lucro não veio de planos de saúde, veio dos juros. As operadoras, se quisermos dizer, são hoje, na prática, fundos de investimento que fazem a gestão de saúde nas horas vagas. Enquanto isso, os vossos hospitais financiam essa liquidez, quando aceitam prazos de recebimento grandes. Estão a emprestar dinheiro à operadora a juros zero. E a operadora aplica esse dinheiro à Selic. Eu não sou economista e vocês conhecem a vossa TMA melhor do que eu. Mas o princípio que eu quero trazer aqui é simples e acho que não precisa de calculadora. Qualquer projeto de IA que vocês queiram implementar que preveja render menos do que o dinheiro rende parado no banco, não é investimento. Será um desperdício. Seja qual for a vossa taxa exata, a IA mal escolhida não a supera. E depois temos o problema da regulação. Ela não vai esperar. Foi falado aqui. E em julho de 2025, a RN ANS 623 entrou em vigor, estabelecendo que a negativa genérica é proibida. Essas 4 forças em curso, não é? Portanto, o dinheiro está saindo dos vossos hospitais,
A ANAP, mais concretamente do que eu vi, o seu diretor executivo tem expressado publicamente que realmente vocês estão sendo prejudicados. Assistimos à consolidação, verticalização do setor, nomeadamente, por exemplo, os casos da Bradesco com a DASA, a Apvida e, finalmente, esta questão regulatória, ou seja, ela não vai esperar por vocês para vocês se adequarem. Se temos esta síntese, no fundo, que eu acho que consegui trazer aqui do que é o vosso cenário estratégico atual, a pergunta que se coloca agora é como é que vocês vão responder a isso. E, possivelmente, alguns vão responder com mais tecnologia. E eu pergunto, não seria melhor com mais decisão? E pergunto isto porque há exemplos concretos a nível global, a nível mundial, e eu vou mostrá-los em seguida, que mostram que, efetivamente, apostar em mais tecnologia não é a solução. E como eu tinha dito no início, voltamos então, e agora sim, à questão inicial, não é? Porque é que falham os projetos de IA nas empresas? E é esta a grande questão que eu espero que com os números que vou trazer e com exemplos globais do que está acontecendo, saiamos daqui realmente com a percepção de algo importante que eu gosto de trazer antes de mostrar os números. É que a situação a que chegamos, no meu ponto de vista, nunca é problema de falta de dados. Vocês têm imensos dados. Têm dados de clientes, de pacientes, de consultas, têm dados de tudo. Têm tantos dados que eu até aposto que algumas vezes nem sabem por onde começar. O problema, então, estará aonde? Do meu ponto de vista, está na falta de causalidade. Ou seja, nós sabermos que há uma previsão, ou seja, ter uma IA que nos diz que há 80% de probabilidade de um paciente não comparecer e que não nos diz porquê, é algo que efetivamente não nos ajuda a tomar decisões mais acertadas. Não sabemos a causa, ok? Sabemos que essa será a previsão baseada em fatos históricos, possivelmente, daquele paciente, do dia da semana, uma série de coisas que a IA é capaz de dar a previsão, mas nós temos que saber o que é que fez com que aquilo acontecesse. Ou seja, escolher primeiro a decisão, o que é que aconteceu para que aquilo seja uma realidade e depois escolher o modelo. Ou seja, a causa e a causalidade definem um modelo que será útil para o nosso negócio. E então cá estão os números. E o primeiro número, que é do IDC, diz-nos que 88% dos pilotos, ou seja, dos proof of concepts, que avançam nas organizações na implementação de projetos de IA, nunca chegam à produção. São descontinuados a meio. O outro número é do MIT Sloan com o Boston Consulting Group. 70% das empresas reportam impacto mínimo ou nenhum da IA. Mesmo quando esses pilotos passam a produção, o impacto não aparece nas contas da empresa. Finalmente, o terceiro número, e este é o mais recente de todos, da S&P Global, diz-nos que 42% das empresas abandonaram iniciativas de IA em 2025. Ou seja, esta é a sequência lógica. Primeiro, pilotos que não passam a produção. Segundo, pilotos
que passaram a produção, mas não trouxeram impacto efetivo para as organizações e, finalmente, como consequência, 42% das iniciativas foram abandonadas. E vejam que estes números são de fontes que são independentes, mas todas apontam neste mesmo sentido. Não é tecnologia que está errada. E aqui eu trago uma pergunta que aprendi destes dois senhores, Clayton Christensen e Bob Moesta. E é aquilo que eu digo assim, aqui está a resposta para a causalidade. Ou seja, nunca perguntem ou não perguntem o que é que o vosso cliente compra. Perguntem sempre que progresso é que ele está a tentar conseguir. E eu depois roubei uma das frases do Clayton Christensen em que dizia que a implementação de inovação não deve ser um jogo de lotaria. Eu trago isto para a implementação da IA. Não precisa de ser um jogo de lotaria. É sobre entender a causa por trás de cada escolha. E então trazemos isto para o setor da saúde. Sabemos que o paciente não compra um hospital. Ele está à procura de um progresso. E esse progresso pode ser recuperar a saúde, pode ser recuperar tempo, ou pode ser recuperar tranquilidade. Um hospital que não saiba qual é o progresso que os seus clientes estão à procura, vai otimizar com a inteligência artificial aquilo que não deveria estar a otimizar. Ou seja, vai fazer mais rápido, mas vai fazer rápido num caminho que não deveria estar a seguir. E aqui está uma das teses importantes que eu defendo, ou seja, os hospitais não têm um problema de inteligência artificial, têm um problema de coordenação. Coordenação clínica, coordenação de faturamento, coordenação de recebimentos, e isto exige um redesenho de todo o sistema. Porque a IA, sem redesenho do sistema, vai ser nada mais, nada menos do que teatro caro. E eu agora trago-vos aqui um case que eu acredito que alguns de vocês conhecem, que tenta mostrar como o problema é realmente falta de coordenação. Estamos em 2022 nos Estados Unidos da América. A Optum, uma seguradora enorme, tinha desenvolvido, com um parceiro tecnológico, um algoritmo chamado NH-Predict. E este caso ficou conhecido pelo nome do paciente. O algoritmo, no fundo, previa quais eram as necessidades de acompanhamento pós-hospitalar dos pacientes. E relativamente a Gene Locken, o algoritmo, a certa altura disse, está em condições de ter alta. O médico discordou, mas o algoritmo dizia que ele estava em condições de ter alta. E então a operadora deu alta e o que aconteceu? 15 dias depois, Gene Locken viria a falecer. E este caso chegou aos tribunais. A Optum enfrentou uma ação coletiva. Mas chegou também aos jornais. Imaginem também toda a publicidade negativa que isto originou. Mas uma das coisas que eu quero trazer aqui, acho que são duas lições importantes deste case, que é que, em primeiro lugar, o algoritmo não falhou. O algoritmo fez exatamente aquilo para que tinha sido programado. Reduzir custos. O problema, lá está, foi de falta de coordenação. Foi da definição de quem toma a decisão final. Foi de saber qual a governança
que deveria ter acontecido em todo o processo. E aqui entro já numa parte mais dedicada à inteligência artificial e a perceber aquilo que serão os mecanismos principais da inteligência artificial, e eu trago aqui duas camadas. Esta primeira camada é que nos diz que tipo de soluções existirão hoje em dia em termos de inteligência artificial aplicada nas organizações. Nós temos três tipologias. A primeira, soluções de ponto, ou seja, point solutions, que, no fundo, se focam na otimização de uma tarefa existente. Como é que nós podemos, com a IA, fazer melhor esta única tarefa sem influenciar qualquer fluxo, qualquer outra área da organização. O segundo nível são as de soluções de aplicação, ou seja, a IA e as suas potencialidades permitem realizar uma tarefa nova, ou seja, a IA traz capacidades novas que antes não existiam e que permitem efetivamente realizar uma nova tarefa. Se quiserem um exemplo, na banca a IA é muito utilizada para detectar fraudes, mas antes da inteligência artificial ou de algumas das soluções, se calhar havia alguns controles que não eram exercidos, porque estávamos a falar de cêntimos e o investimento em pessoas para conseguir controlar isso era demasiado elevado para valer a pena. E a inteligência artificial, então, tornou possível. Isto é uma solução de aplicação. Finalmente, no terceiro nível, temos as System Solutions, ou seja, são as soluções em que a IA vai reconfigurar a forma como nós atuamos, como nós operamos, quebrando premissas antigas. E eu resolvi, então, pegar em algumas das soluções de IA que consegui encontrar documentadas em termos de hospitais brasileiros e tentei trazer aqui o que é que cada uma delas, efetivamente, na minha ótica, é em termos daquelas três definições. Temos aqui o Age Story do Einstein, é uma solução de ponta, Point Solution acelera apenas a tarefa de busca de dados. O HoloLens do Sírio é uma solução de aplicação, permitiu novas capacidades cirúrgicas. O iSight da Reddor, solução de aplicação, criou novas capacidades de patologia digital. O Cardia da 9 de julho é uma application solution a caminhar para system, porque está a caminho de reconfigurar o pronto-socorro. O Intuitive Care AI Glosa, uma application que eu gostaria aqui tentado a dizer que é quase uma point solution, porque ela está a otimizar recursos, não está a reduzir o volume de glosas. Finalmente, o Vector do Grupo Santa, uma solução de sistema, o único que eu consegui encontrar no Brasil. E aqui fica uma provocaçãozinha, ainda não existe esta no Brasil. Uma reconfiguração de ciclo, faturamento, autorização, agendamento, glosa em tempo real. Mas este pode ser o único caminho que move realmente o vosso EBITDA, de forma estrutural. Mais um case da beneficência portuguesa com um parceiro tecnológico. A Lilian Hoffman, que na altura era diretora executiva de TI da beneficência portuguesa, apontou uma meta, redução de 50% nos custos da auditoria. Só que, se a IA apenas acelerar a tarefa da auditoria, não passará de uma point solution. Agora, se reconfigurar toda a cadeia em tempo real, aí sim vai criar impacto
em todo o sistema. E esta diferença é a margem entre 1 e 8 pontos no vosso EBITDA. Um exemplo americano, de Permanent Medical Group. E temos aqui um exemplo que começou como uma point solution, que trabalhava eficiência, que depois resultou em valor sistémico, a sua evolução. E foi uma situação em que a IA ambiente ajudou a criar 2,5 milhões de encontros clínicos em termos anuais. Ou seja, a IA estava a escutar o que se passava nos encontros clínicos e a documentar. Isto criou eficiências de 15 mil horas. Ou seja, os médicos deixaram de ter necessidade de trabalho, de 15 mil horas de trabalho adicional para, efetivamente, documentar os casos clínicos. Mas o que se passou a seguir é que foi interessante. Com essas 15 mil horas economizadas, foi possível criar aqui uma solução de sistema. Ou seja, essas 15 mil horas economizadas em documentação possibilitaram que fossem agendadas mais 9 consultas mês, em média, por cada médico. Ou seja, houve aqui um ganho via reconfiguração dos blocos da agenda. E então, e se nós trouxermos isto que foi conseguido nos Estados Unidos, neste case em concreto, e trouxermos para um hospital brasileiro que tem 200 médicos. Se lhes aumentarmos mais 9 consultas vezes 12 meses, a um ticket médio de R$350, vejam que a receita incremental anual pode chegar a 7,56 milhões de reais. E tudo isto sem aumentar a estrutura, apenas reconfigurando o fluxo de documentação. E agora trago-vos aqui a segunda camada. Não é? A primeira era aquela compreensão das 3 possibilidades Point, Application e System, e a segunda camada que a IA acrescenta é a da coordenação. Ou seja, a IA vai nos ajudar a tornar a coordenação, que eu antes dizia que era o que faltava, ela vai nos ajudar. E então nós temos que identificar onde essa coordenação falha e onde é que nós, com a IA, podemos efetivamente encontrar novos pontos de controle. Agora, fica a pergunta: quanto da vossa próxima fatura de IA está a comprar tarefas mais rápidas? E quanto está a comprar uma reconfiguração estrutural? Porque quem orquestra ganha. Quem otimiza tarefas paga a quem vende soluções de tecnologia. Isto é algo que não vou conseguir trazer para aqui, nem é o local ideal, mas é algo que trabalha em sessões estratégicas. E agora, eu gostaria de vos fazer um pedido. Depois também vou pedir ao Sérgio para trocarmos aqui a partilha. Vou-vos pedir para pegarem no celular, apontarem e vão, por favor, responder a 5 perguntas. Vão responder de forma anónima, ninguém vai saber o que responderam, incluindo eu, mas vamos ficar com um panorama daquilo que hoje, neste momento, em agora, vocês nos vão transmitir da vossa realidade. Podem, obviamente, e peço essa honestidade, como disse, totalmente anónimo, e acho que o interessante é percebermos qual vai ser efetivamente a vossa realidade. Sérgio, se pudéssemos trocar agora. Ok.
Ok, já temos aqui votações a decorrer. Vamos dar aqui mais uns segundos. E eu vou agora já pedir que votem na segunda questão. Ok. Vamos então passar para a próxima. Ok, vamos então para a nova questão. Ok, vou pedir então só a votação na última questão que já está aqui na tela. Ok, vou pedir ao Sérgio o favor de voltarmos à apresentação anterior. Ok, muito bem, muito obrigado pelas vossas contribuições. Penso que ficamos com o panorama daquilo que vocês honestamente quiseram partilhar. Viram possivelmente que não estão sozinhos, algumas questões vocês hesitaram. Eu vou só passar rapidamente cada uma para vos dar
alguns dados que acrescento aqui. Ou seja, em termos de algoritmos de IA, o Einstein declara que tem hoje em funcionamento, em produção, 120. A questão da Comissão Multidisciplinar de IA. Efetivamente, nós sabíamos que em outubro de 2025, numa das sessões de IA que a ANAP organizou, dizia-se que apenas 4% dos hospitais estariam em cumprimento desta norma. Não se esqueçam, são 75 dias até vocês entrarem em cumprimento. Isto é fundamental avançar. Depois, em termos daquilo que gerou em reais a vossa documentação clínica com a IA ambiente, ou seja, a IA escutando, o Guardian do 9 de julho conseguiu até, e ao fazê-lo ganhou o Gartner Eye. Muitos dos outros, se calhar, estão presos em press releases, ainda não conseguiram mostrar verdadeiramente qual o lucro. A questão do Shadow AI, eu acredito e penso que a opção mais escolhida foi a opção 3, nem sabemos o que é o uso em que cada um de nós faz da nossa própria inteligência artificial, ou seja, os médicos que estão usando, por exemplo, ChatGPT público, com dados do paciente. Eu acredito que isso não esteja a acontecer em nenhum dos vossos hospitais, mas isso é violação do LGPD. E não se esqueçam que a multa pode chegar a 2% de faturamento. Obviamente isto é algo que vos deve preocupar, mas deve-vos preocupar não no sentido de apenas como é que eu combato isto. Não, como é que eu continuo a proporcionar às pessoas o uso da inteligência artificial, mas de uma forma correta, de uma forma que cumpra as leis e não torne o trabalho das pessoas mais difícil. Relativamente à tal pergunta de os vossos pacientes começarem a usar plataformas de IA externas como conselheiro de saúde primário. Vejam este dado. A Microsoft anunciou em junho de 2025 que uma IA resolveu 8 em 10 casos complexos de diagnóstico contra 2 em 10 dos médicos sem o auxílio da IA. Ela não está aprovada para uso clínico, mas poderá vir a estar. Eu sei que é algo que estamos lidando com isto pela primeira vez, mas temos que começar a ter resposta. Obviamente nós já tínhamos o Dr. Google, não é? Mas as IAs estão cada vez mais a aperfeiçoar-se. Como é que nós trabalhamos para que isto possa jogar a nosso favor? É possível. Todos viram nas perguntas que responderam, pelo menos uma onde hesitaram. Se calhar esta foi a fotografia que ainda não tinham visto, que o vosso Conselho de Administração talvez não tivesse visto estas perguntas em conjunto. E eu agora quero falar de um hospital, que para mim já é uma referência há muitos anos, não só no uso da tecnologia, da inteligência artificial, mas na forma como foi pensado desde a sua origem. Acredito que também será uma referência para muitos dos que estão aqui presentes. A Mayo Clinic. A Mayo Clinic não é um hospital. A Mayo Clinic é um sistema de coordenação clínica que usa hospitais como interface. Ou seja, a Mayo Clinic preocupa-se com o progresso dos seus pacientes. Que progresso é que os pacientes desejam alcançar? E o paciente, então, quando entra na Mayo Clinic, está a contratar 2.500 médicos que operam em conjunto. Não está a contratar um médico isolado.
E atenção que esta lógica já está no Brasil. Ou seja, a replicabilidade existe. A pergunta que se coloca é: quem mais vai trazer esta realidade? E aqui trago uma das frases mais importantes que obtive deste livro que está aqui, já escrito há uns anos, que foi escrito por alguém de tecnologia, mas com um médico que na altura trabalhava na Mayo Clinic, estava no conselho da Mayo Clinic. E aqui, esta citação: as necessidades do paciente vêm primeiro, não é marketing. Ok? Este é o filtro operacional que decide como é que se aloca capital, como é que se compra IA e como é que se contrata. E agora deixo-vos uma pergunta para pensarem. Se eu fosse auditar a vossa última compra de tecnologia acima de 5 milhões, ela serviu para eliminar um gargalo de dor do paciente, para ajudar o paciente a realizar o progresso que ele efetivamente quer realizar, ou apenas para acelerar o vosso faturamento? Este é o princípio número 1 da Mayo. O princípio 2. A remuneração é focada em qualidade, não em volume. Na Mayo, todos os médicos recebem salários fixos. Não há incentivos para pedir exames desnecessários. Então, sem incentivo para reter o paciente complexo, ou seja, eu posso passá-lo porque vou ganhar o mesmo, posso passá-lo a um colega mais qualificado. Se calhar a maioria e daquilo que eu percebo, a maioria dos hospitais funcionam na grande parte das especialidades em fee for service. E aqui vem o problema. Quando uma IA começa a eliminar exames desnecessários, ela vai reduzir a receita do médico e do hospital. E aí, lá está. E mais uma vez, o reforço de que o problema da IA e das falhas da IA, da implementação da IA, não é a tecnologia, é a resistência à mudança. O algoritmo perfeito começa então a ser boicotado por causa do modelo de remuneração que vocês têm atualmente na prática. E eu quis trazer também um case, e não me vou alongar muito mais, vou só mostrar o último princípio da Mayo. Mas então antes vou trazer aqui um case que vai mostrar como a IA está a mudar as coisas. E é um case referente novamente aos Estados Unidos, porque foi os dados que eu consegui, que mostra o caso dos radiologistas. Em 2016, um dos pais da inteligência artificial previu o fim da formação de radiologistas devido à IA. Disse: paremos de formar novos radiologistas. A IA vai torná-los obsoletos. Mas o interessante é que os dados mostram uma coisa diferente. O pagamento médio anual aos radiologistas tem crescido. As residências e vagas estão em número recorde. Vejam que o pagamento cresceu 48% desde 2015. E um facto interessantíssimo: 78% dos dispositivos médicos com IA aprovados em 2024 nos Estados Unidos eram da área da radiologia. Afinal, a IA criou mais demanda. Agora, o problema é que o ganho foi capturado pelo radiologista, não pelo hospital. E fica a pergunta: porquê é que têm que rever também a forma de remuneração? Se a IA duplicar a produtividade, quem capturou o ganho? O médico, o hospital ou o operador? Ou seja, vocês, hospitais, correm o risco de estar a financiar IA para um dos outros dois. Princípios 3 da Mayo Clinic. O princípio
da gestão por tensão saudável. Ou seja, na Mayo Clinic, cada decisão de liderança é tomada por uma dupla. Financeiro com clínico. Nenhuma delas toma a decisão sozinha. E ambas têm direito de veto. E então fica aqui a pergunta para vocês. Se o vosso CFO exigir um corte linear de 10% nas despesas de IA, existe um médico na sala com poder de veto real para impedir que esse corte mate um programa que se calhar ia ser de grande importância para o vosso hospital? O que é que a Mayo construiu? Foi isto. Um sistema em que as compras são feitas com o paciente em primeiro lugar. Um sistema de remuneração que prevê pagamentos conforme a qualidade e também um sistema em que coloca lado a lado, no mesmo patamar, o financeiro e o médico. E estas 3 perguntas aqui são aquelas que eu acredito que vão decidir se a vossa IA vai construir ou destruir margens para vocês. Nesta sessão, e estamos terminando, vocês ouviram 3 coisas nesta sessão. O dinheiro está a sair dos vossos hospitais, as operadoras lucraram 24,4 bilhões em 2024, em 25, e os vossos hospitais tiveram a pior margem dos últimos 4 anos. O CFM dá-vos até agosto para constituir uma comissão de IA. Nós vimos na votação live que muitos de vocês têm esse trabalho em atraso. Estas 3 forças, sozinhas, vocês conseguem dominá-las. Em conjunto, são muito difíceis de manejar. E este não é um problema de gestão, é um problema de sobrevivência. Portanto, eu diria assim, quais os próximos passos? E eu diria que há 2 formas de responder. Continuar a comprar point solutions e trazer mais tecnologia para resolver o problema, esperando que realmente a soma da tecnologia resolva o problema, sendo que a história já mostrou que não é verdade, que mais tecnologia apenas não resolve. A segunda é sentar-se com alguém que já viu este filme, que sabe onde aí há falha e que tem um método para o vosso caso. O que eu vos trago aqui é uma proposta. Estarei aí em junho no Brasil, onde realizarei 5 sessões. Obviamente não serão para todos, porque são sessões pequenas. São 5 sessões estratégicas para CEOs. São pequenas por escolha, porque eu quero conseguir profundidade. Sessões de meio-dia, dia 16 e 17 de junho estaremos em Brasília, 18, 19 e 20 de junho em São Paulo. Depois ainda haverão aí alguns slots para advisor de outro nível. Mas o que eu vos posso dizer com que saem da sessão, saem com um plano de validação a 30 dias. E saem com ações concretas. Cada uma com responsável, cada uma com métrica. Nas sessões trabalharemos coisas como estas. Como é que nós trabalhamos glosas e ciclo de receitas? Como é que trabalhamos coordenação clínica? Trabalharemos Shadow AI e riscos regulatórios. E depois, como definimos quais as iniciativas de IA devem continuar e como devemos alocar capital. Estas 4 arquiteturas existem. Têm casos documentados, dentro da saúde e fora delas, cabem nas tais sessões estratégicas, trabalhadas para o vosso contexto. Mas o meu convite inicial é que, mais uma vez, peguem no vosso
celular e vão a esta página via este QR Code. Lá podem realizar também de forma completamente confidencial, ok? Só vocês vão ter acesso a um diagnóstico que vos demorará 7 minutos a responder e vão avaliar a implementação de inteligência artificial na vossa organização vista de 7 dimensões. E eu faço-vos uma garantia. Se o radar mostrar que estão aliados, eu acho que é realmente algo, um reforço positivo para continuarem nesse caminho. Não precisam de mim. Agora, se mostrar um desalinhamento crítico em 2 ou mais dimensões, falamos. E acho que é melhor que seja antes de junho, não depois. E aqui deixo só uma pergunta para refletir, para vocês pensarem. Como é que vocês descreveriam a vossa posição agora? Faça tudo o que eu trouxe. Aquilo que vocês responderem internamente para vocês poderá definir o que é que vocês, em janeiro de 2027, ao olharem para o investimento que fizeram em 2026 em IA, vão saber dizer. Vão saber dizer quanto investiram e em que tipo de soluções, ou vão saber dizer efetivamente que retorno mensurado tiveram. Mais uma vez, muito obrigado à ANAP, aos associados da ANAP, e acho que, e pedir desculpa, obviamente, pelo problema técnico que, obviamente, tem que acontecer, por mais que tudo tenha sido testado e foi. Também quero agradecer ao pessoal da ANAP que teve a ajudar a que esta sessão fosse possível. A falha não foi deles, a falha foi aqui em Portugal. Momentaneamente fiquei sem internet e lamento. Não sei se ainda haverá espaço para perguntas. Estou, obviamente, ao vosso inteiro dispor. Muito obrigado. Muito bem. Primeiramente, agradecer ao Dr. Miguel por essa palestra enriquecedora. Mais do que compreender o português de Portugal, nós compreendemos com profundidade, pelo menos eu entendo que todos compreenderam com profundidade os desafios, as oportunidades da IA na governança do segmento de saúde. Viu, doutor Miguel? Muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu empenho e principalmente pelo entusiasmo com uma temática que, por vezes, nos assusta, né? E temos aqui já algumas perguntas no chat, eu quero aqui compartilhar e construir esse momento aqui também de reflexão, de validação do que foi dito, mas eu vou começar com uma pergunta um tanto provocativa. O senhor trouxe aqui números robustos, com muita propriedade, termos técnicos do segmento de saúde, isso nos traz conforto, mas ainda assim a pergunta que não quer calar, o senhor não é do segmento de saúde, né? Como que vai entender o nosso problema? Eu penso que isso pode estar em conversas privadas, ocultas de quem está aqui nos assistindo, né? Então, como que o senhor pode nos responder isso? Daniela, obrigado por a questão, é obviamente muito relevante e eu gostaria de responder muito tranquilamente dizendo que eu acho que essa é a principal vantagem que eu tenho, não é? Estar fora. Porque se eu fosse alguém que estava vendendo tecnologia de IA para o setor de saúde, eu tinha interesse em vender tecnologia. Não é o caso. Depois, muitas vezes, nós, quando estamos dentro das organizações, há coisas que não conseguimos ver. Eu tenho investido, aliás, muito do meu tempo em aprender com cases de várias áreas, de várias empresas, de várias organizações e trago isso também. Não é? Ou seja, mais uma vez, não sou vendedor, não quero vender tecnologia. Quero até colocar questões como: ok, vocês até já têm muita tecnologia, mas será que
a tecnologia que têm está devidamente coordenada? Lá está a questão que eu falei há pouco, a camada da coordenação. Ela é essencial. Portanto, se eu vou colocar essa questão, não vou trazer mais uma camada de tecnologia. E depois também vos vou dizer, faz 5 anos atrás eu estava num conselho de administração de um hospital, cá no Porto, em Portugal. Ok? Portanto, conheço alguma coisa, não sou totalmente fora. E uma das coisas que me lembro muito bem é de como, quando queremos implementar algo novo, geralmente o problema não é tecnologia, é a resistência à mudança, é a necessidade de mostrar às pessoas como a tecnologia vai ajudar, ok? Como eu tentei, de alguma forma, ao trazer o caso dos radiologistas, não era só uma provocação para os hospitais, era também para mostrar aos próprios profissionais que não têm que ter medo da IA. Têm que ter capacidade de aprender com aquilo, como aquele case, porque é que aquilo, mais uma vez, falo de causalidade. Ok? Ou seja, eu não sei se respondi à questão, mas eu acho que a minha vantagem é exatamente não estar dentro do vosso hospital. Ok? Porque se vocês quiserem alguém que conheça os corredores, realmente não precisam de mim. Eu acho que eu tenho que, e a minha vantagem é esta, é olhar para as coisas a primeira vez e colocar questões que às vezes as pessoas, porque estão todos os dias ali, não estão vendo. Ou às vezes se sentem incomodadas por colocar a questão. Não é? Eu trazia aqui um case de alguém que não me quero comparar, mas que achei fantástico quando li uma das biografias dele, que é o Peter Drucker, não é? O pai da gestão moderna, não é? Que ainda continua super atual. Quando foi prestar consultoria à General Motors, começou por tentar agradar às pessoas que estavam lá. E foi reprimido por uma pessoa da diretoria. Disse, desculpe, para isso não vale a pena estar cá. Ok? O seu papel é dizer onde é que nós estamos mal. E esse é o papel que eu assumo. Muito bem. Tenho aqui algumas perguntas minhas, mas claro que eu vou deixar aqui os participantes abrilhantarem também a nossa participação. E a primeira delas é do Cláudio Giuliano. O senhor trouxe a questão que a causa por trás das escolhas, né, problemas muitas vezes no ciclo de receita, na gestão, na jornada do paciente, e como que a gente reconfigura esse ciclo de receita em tempo real. Mas a pergunta do Cláudio, fazendo esse link, é o seguinte: então, Miguel, de quem que é a responsabilidade neste caso, já que precisa desse redesenho? É do desenvolvedor de TI? São dos médicos, corpo clínico, do hospital, da operadora? Eu deixo essa pergunta aqui do Cláudio Giuliano. Não está identificado o hospital, mas o Cláudio com certeza está aqui conosco. Cláudio, pergunta excelente. Eu vou repetir para ver se percebi bem, ou seja, quem é responsável? Eu diria... a responsabilidade vai ser de todos, ok? Ou seja, mas a responsabilidade, obviamente, inicial tem que ser da gestão de topo, ok? Eu outro dia estava lendo um post do CEO da iFood, não é? Totalmente a ver com hospitais, delivery de comida, iFood, e um dos posts que ele escreveu, não é? Ele começou a criar com uma série de posts que retratava a transformação que a IA está a trazer a uma empresa que já usa IA há muitos anos, okay? E que já funciona muito graças a algoritmos, e ele dizia aquilo que eu também concordo, que a mudança tem que começar no CEO. Tem que começar pela mentalidade, ou seja,
E eu vou já falar de mentalidades. Obviamente o CEO tem que começar. A seguir tem que toda a direção executiva. E, obviamente, o pessoal da TI também tem que perceber que os tempos mudaram. E há formas, efetivamente, de trabalhar, ou seja, para depois vir em cascata. Ok? A responsabilidade da mudança é de todos. Porquê? Porque ninguém melhor do que quem está na linha da frente, enfrentando os problemas ou vendo os gargalos que existem, são essas pessoas que têm que trabalhar para mudar as coisas. E nas sessões que eu falava há pouco, nós trabalhamos baseado em casos concretos. Como é que eu faço isso? Ok? Portanto, responsabilidade, gestão de topo, e daí criando regras, criando normas com o pessoal de TI para permitir que as pessoas melhorem o seu trabalho do dia a dia, até libertando-as para fazer outras tarefas que até vão aportar mais valor. E refiro-me aqui, por exemplo, a um case que recentemente foi publicado, em que o IKEA, é assim que se fala aí no Brasil? IKEA? É? Pronto. O IKEA, graças à inteligência artificial, libertou 8.500 pessoas que antes tinham que trabalhar em algumas áreas, e essas pessoas começaram a fazer consultoria, design de interiores para os clientes do IKEA. Isso resultou em mais vendas. Ou seja, não resultou em mais despedimentos, resultou em pessoas a fazer trabalho de valor e a deixar a IA fazer aquilo que não trazia valor acrescentado, que era repetitivo e por aí fora. Portanto, o caminho será por aí. É deixar as pessoas fazerem trabalho de maior valor agregado. Mas isto, lá está, implica que a responsabilidade será de todos. E alonguei-me muito a responder ao Cláudio, mas eu adorei a pergunta, Cláudio, e peço desculpa que eu alonguei-me depois. Não sei se respondi, mas, Cláudio, se quiser colocar alguma questão adicional... Obrigada pela resposta, doutor Miguel. E para que a gente tenha oportunidade, eu não vou me alongar, vamos logo a uma nova pergunta, é do Eric. O Eric tem uma dúvida em relação aos níveis de inovação. O ideal é que as iniciativas comecem primeiro como point, evoluam para o application e depois system, ou uma iniciativa já pode surgir diretamente no nível application sem necessariamente passar pelo point? Uma pergunta técnica, mas que com toda... O discurso que o senhor trouxe fica fácil o entendimento, mas é importante aprofundar. Eric, muito obrigado. Mais uma pergunta que eu adorei, porque efetivamente é aquelas que nos têm que fazer pensar mais e que, mais uma vez, vamos àquilo que são... dados que existem, e os dados que existem, tanto de inovação, não é? Como o Eric falava, nós sabemos que nenhuma organização no mundo de hoje pode só fazer aquilo que é a operação diária. E aqui vem um termo que a Daniela sabe que eu adoro, se chamava ambidestria. Não é? Ambidestria organizacional. Ou seja, vem da questão de nós usarmos as duas mãos, não é? Para realizarmos a nossa operação. E isto, lá está, a ambidestria implica como é que eu melhoro todos os dias a operação do dia a dia, e aqui entram as point solutions, e essas temos que as fazer e dizer assim, ok, esta point solution vai melhorar aquilo que nós já fazemos hoje. E este é um gargalo muito complicado para os nossos pacientes terem uma boa experiência connosco.
pode nos colocar em perigo de eles não voltarem cá, ou este é um gargalo complicadíssimo porque implica a nossa sobrevivência em termos financeiros ou económicos, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter em paralelo pessoas pensando, ok, nós temos este problema e até vamos encontrar a solução pontual, point solution agora, que está a remediar. Mas então como é que nós pensamos em que aquele problema deixe de existir, ou até como é que nós queremos algo tão melhor do que aquilo que fazemos hoje em dia que isso nem vai ser um problema. Ou seja, obviamente, o ideal é sempre pensar em system solutions, mas obviamente a realidade não permite isso. Mas a realidade obriga também a que não se pense só em point e em applications. Ok? A realidade obriga e permite, não é? Graças à inteligência artificial, a realidade permite-nos pensar como é que nós reconfiguramos completamente. Ou seja, para responder ao Eric, eu diria assim, não pensamos só num, obviamente quando, e aqui trago outra citação que adoro, que foi do fundador da empresa de delivery, a UPS, que quando fundou a empresa tentou transmitir a todos os colaboradores, e estamos a falar de entregas feitas a cavalo, que dizia assim, nesta empresa todas as pessoas têm que vir para cá todos os dias com uma mentalidade de insatisfação construtiva. Ou seja, há sempre algo que nós podemos melhorar. E isto deve-nos fazer pensar sempre como é que eu posso melhorar isso, como é que eu faço para melhorar a minha operação, como é que eu, no meu setor, faço para melhorar. Ok? Portanto, não deixar nunca de melhorar aquilo que é a nossa operação diária, mas sempre pensando como é que, com a IA, aquilo pode deixar, inclusivamente, de ser um problema, porque nós encontramos uma forma melhor de fazer. Obrigada. Uma última pergunta para a gente também ter o compromisso aqui, finalizando a nossa live dentro de 1h30. Eu vou fazer essa pergunta, depois retomo a palavra para a gente finalizar e fazer os agradecimentos finais, tá, doutor? Sendo assim, a pergunta que eu queria trazer é a seguinte: nós, de fato, o senhor trouxe em sua fala que nós já estamos saturados de tantos fornecedores de IA, né? E por vezes até ficamos refém com tantos termos técnicos, com tantas iniciativas que por vezes não é o nosso know-how. O senhor trouxe a possibilidade dessa sessão estratégica e dessa tomada de decisão. Não é workshop, não é uma formação, mas tomada de decisão. O que nós vamos encontrar nessa sessão estratégica que não foi dito hoje nessa live? Eu diria que bastante, não é? Eu hoje aqui trouxe teoria, ok? Trouxe os conceitos que eu acho mais importantes. Pessoas que vão tomar decisões sobre IA e sobre investimento de IA terem, ou seja, os 3 níveis, Point, Application, System, a ideia de que a IA, hoje, como a conhecemos, permite um modelo de coordenação que antes não era possível, ok? Uma coordenação que não precisa que todos os elementos estejam usando exatamente os mesmos sistemas, ok? E também trouxe a tal questão de que eu tentei trazer de um exemplo que está a tentar fazê-lo há muitos e muitos anos, que precisamos de pensar a estrutura, ou seja, num mundo em que a IA permite
que muitos copiem as coisas uns dos outros, ok? De forma fácil. O que vai fazer a diferença é como é que nós pensamos o que é que queremos fazer, que nós percebamos quão importante é a causalidade e de deixar de vez a correlação, ok? Nós temos é que tentar perceber as causas das coisas e perceber qual o progresso que as pessoas pretendem. Nas sessões, e era essa a questão, nas sessões nós vamos trazer isto para a prática. Vamos trazer isto para a prática e vamos colocar as pessoas que vão participar das sessões como cooperadores desta transformação. Ou seja, nós vamos criar materiais, planos, que vão ter o vosso nome lá inscrito. Ou seja, vamos trabalhar a fundo e sairão com uma visão mais clara daquilo que devem ser as vossas decisões de investimento de IA, algumas dicas, obviamente, de como estruturar algumas das coisas que foram aqui ditas, ou seja, como é que nós conseguimos, por exemplo, e quando falamos de Shadow AI, nós conseguimos implementar um plano que regula o que é preciso regular, ajuda as pessoas a saber como podem fazer as suas próprias ferramentas point solution sem prejudicar o system, ok? Tudo isso é material que vamos trabalhar nas sessões. Muito bem. Então, para finalizarmos, eu também trago aqui o comentário da Maria Edith. Parabéns, doutor Miguel. Situação muito bem articulada da realidade que vivemos. Obrigada. E também o Vlad Borges. Excelente conversa, total transparência nos dados e comparações. Se possível, deixar disponível o material da apresentação no site da ANAP e já convidá-lo para o congresso deste ano. Então, já tem até um convite aqui na live, né? Vamos aguardar este convite formalmente, né, doutor Miguel? Mas aproveito, então, esse pedido do Vlad, se o senhor puder compartilhar aqui o link ou o QR Code. Eu ia então pedir, e desculpe interromper, mas eu ia pedir num instante ao Sérgio a ver se me livrava novamente a partilha de ecrã para eu poder... Maravilha. Enquanto, então, o Sérgio coloca aqui, compartilhando. Aqui. Fica aqui agora o seu espaço para a gente finalizar, doutor. Ok, aqui está a apresentação. Penso que já conseguem agora utilizar o QR Code e já têm acesso à apresentação. E, obviamente, apenas para agradecer uma vez mais esta possibilidade de estar aqui hoje convosco, parabenizar novamente a ANAP pelos seus 25 anos e por este lançamento que hoje também aconteceu aqui em simultâneo deste escritório de IA, fundamental. Agradecer a todas as pessoas que tiveram a amabilidade de ouvir um português a falar português de Portugal e o esforço que fizeram para entender tudo aquilo que eu fui dizendo. Pedir, obviamente, mais uma vez desculpa pelo problema técnico que não teve nada a ver com a ANAP, não teve nada a ver com as pessoas que estavam na organização. O problema foi aqui. E testei, mas obviamente a lei de Murphy é assim mesmo. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado pelas questões que foram muito pertinentes e que eu espero ter respondido. E, obviamente, deixar aqui o lembrete e volto aqui um pouquinho atrás a este outro QR Code. Se não quiserem, para não ficarem apenas com
baixar a apresentação. Eu acho que o valor vocês vão ter ao preencherem este diagnóstico é muito maior do que aquilo que retiram só da apresentação. Portanto, eu digo, mais importante que a apresentação, eu diria, é realizar este diagnóstico. Não custa nada e, mais uma vez, totalmente confidencial. E se depois de realizarem, quiserem a apresentação, tem o outro QR Code também, ok? Mas convido a realizar o diagnóstico, porque é realmente algo que eu acho que agrega valor. E, Daniel, muitíssimo obrigado por tudo e também por esta moderação. E à Selma, também o meu obrigado. Obrigada, doutor Miguel. Agradecemos em nome da ANAP a sua participação e também deixo aqui o meu agradecimento em nome da Selma para todo a diretoria da ANAP que nos oportunizou esse momento tão brilhante, tão enriquecedor com essas discussões de hoje, né? Então, penso que a gente tem insights valiosos e, principalmente, o senhor fazer a abertura do lançamento de escritório de IA da ANAP, né? Isso, com certeza, é um marco importante e a gente fica lisonjeado. Espero que todos tenham tido uma excelente experiência. Para mim, confesso que foi realmente um tanto feliz esse momento, enriquecedor, para que a gente tenha a adoção responsável de uma IA que seja sustentável, né, que melhore a experiência da jornada do nosso paciente, e fiquem atentos às novas iniciativas da ANAP, do escritório de IA, e até a próxima. Um bom dia para todos.